Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Estamos dando continuidade a essas meditações finais da carta de Tiago. E hoje eu quero abordar um outro aspecto, uma outra característica da igreja do apóstolo do seu tempo, que é uma igreja que cura. Tiago capítulo 5, versos 13 a 15 dizem assim: está entre vós alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui está, meus irmãos, uma outra característica da igreja primitiva, que era o ministério de cura. A igreja primitiva era uma igreja curadora, uma tradição que a igreja herdou, meus irmãos, do judaísmo. Qualquer judeu que adoecesse, antes de procurar o médico, procurava o rabino, que o ungia com azeite, considerada por um grande médico grego como sendo a melhor das medicinas, e depois o rabino orava por ele. Em todas as épocas já passadas, se mostraram sensíveis com os seus enfermos. Nenhuma outra instituição se mostrou tão sensível para com seus enfermos quanto a igreja primitiva. Justino Marte escreve acerca dos incontáveis endemoninhados que eram curados pelos cristãos depois de terem sido descartados pelos exorcistas e toda a medicina que havia se mostrado inútil. Irineu, já no século II da história da igreja cristã, ele diz que os enfermos eram curados pela igreja mediante o processo da imposição de mãos. Tertuliano, ele diz que o imperador romano Alexandre Severo foi curado mediante uma unção praticada por um cristão de nome Torpácio. E como gratidão por isso, o imperador levou Torpácio para morar no palácio o restante da sua vida. As pessoas, meus irmãos, que tivessem o dom de cura, isso no contexto da igreja primitiva, deveriam ser ordenados como presbíteros. Era preciso, contudo, que a existência desse dom fosse verificada e se esse dom de fato procedia da parte de Deus. Então, meus irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que se ocupava, que se preocupava com as enfermidades, fossem dentro da igreja, fossem fora da igreja, não é? E um outro documento da história antiga da igreja, as chamadas cartas clementinas, diziam, meus irmãos, que um dos deveres que atribuíam aos diáconos era que buscassem os enfermos na carne e que fizessem com toda a igreja, se envolvesse com eles e orasse por eles e visitassem esses enfermos e que eles tivessem suprido as suas necessidades. Meus irmãos, durante séculos, portanto, a igreja ela praticava a ministração da graça de Deus, ela ungia as pessoas como meio para que eles fossem sarados das suas enfermidades. A ministração, ou o sacramento da unção, vamos chamar assim, nos primeiros tempos, era um recurso utilizado pela igreja não como uma preparação para a morte, como se faz hoje em algumas igrejas, não é?
mas um comportamento para dar saúde, restituir a vitalidade das pessoas adoentadas. O evangelho social, meus irmãos, nunca deveria ser uma espécie de apêndice do cristianismo, mas uma expressão da nossa essência de fé e de vida e de crença no poder curador que o nosso Deus tem. Então nunca devemos imaginar que isso seja uma prática de ofício ou dever de ofício, mas uma prática que é benéfica para todas as pessoas. Eu estou, meus irmãos, relendo alguns livros do Velho Testamento, e eu estou lendo atualmente os livros de Reis, os livros de Crônicas, os livros históricos. E uma coisa me chamou a atenção, meus irmãos, num dos reis que governou o povo de Israel, o rei Asa, que foi um excelente rei, um rei temente a Deus. E no final do reinado dele, ele recebeu uma identificação, ele recebeu uma avaliação interessante, que ele foi um homem justo, um homem temente a Deus, um homem comprometido com Deus, um homem que obedeceu à vontade de Deus, a não ser em duas coisas, dois senões que marcaram o seu reinado. E o texto diz, meus irmãos, que um desses senões é que ele ficou doente no final da sua vida, e ao invés de buscar primeiro a Deus, ele foi primeiro buscar os médicos. Esse é um dos senões. Achei muito interessante isso. Hoje nós temos uma medicina avançada, reconhecidamente avançada, muitos recursos, mas, meus irmãos, eu continuo crendo que a cura, ela procede de Deus, e nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, antes de buscar todo e qualquer recurso humano. Que o Senhor Deus possa nos abençoar.